ali um evangelho cheio de ação, né? O evangelho que já no primeiro capítulo Jesus já entra em ação, se batizando, né? Sendo batizado por João Batista e em seguida sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para passar por tentações, e vimos como ele fez tudo isso em nosso lugar. Ele se batizou por nós, ele passou por todos os tipos de tentações por nós. Em seguida Jesus já entrou, né, pregando o Evangelho, assumindo ali, enquanto João Batista foi preso, Jesus entrou pregando o Evangelho, e depois, logo em seguida, já chamando discípulos, né, seus apóstolos, para estarem também com ele em ação, vivendo e pregando o Evangelho. Aí, semana passada, vimos no Evangelho de Lucas um Evangelho universal, um Evangelho com um âmbito mundial, né, que o evangelista Lucas, querendo demonstrar isso, né, que Jesus, ele de fato veio para todos que se arrependerem, independente de raça, de questões financeiras, de cultura, independente de qualquer coisa. Jesus veio para todos, e vimos ali Jesus vindo para uma pecadora, uma mulher que era mal vista na sociedade, e ela se lançou aos pés de Cristo, e chorou aos pés dele, lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e não parava de beijar os pés de Jesus. Aquela mulher derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha o que ela tinha de mais valioso, que era aquele perfume caríssimo, um frasco caríssimo, de mais de um ano de trabalho, que aquele perfume e aquele frasco custavam. E ela derramou tudo aos pés de Jesus, demonstrando que ela estava totalmente entregue a Cristo, arrependida dos seus pecados, e ela foi salva por Jesus. Então hoje eu quero meditar um pouco no Evangelho de Mateus. Mateus é um evangelho que foi escrito para a igreja primitiva, em primeira mão para os judeus que estavam se convertendo, tinham se convertido ao cristianismo. E uma das coisas que Mateus vai usar muito no seu evangelho são as pregações, as pregações verbalizadas, né? Não tanta ação como o evangelho de Marcos, mas as verbalizações de Jesus, uma vez que os judeus dão muito valor, né, às palavras, às oratórias. E aí então Mateus escreveu mostrando muitas palavras de Cristo, como ele pregava. Mas uma coisa, Mateus se preocupou muito em mostrar também, que não é apenas ouvir, não é apenas gostar de ouvir, mas é acima de tudo crer, ao ponto dessa crença produzir frutos em sua vida e te fazer verdadeiramente viver a pregação de Cristo. Essa é a maior demonstração de fé. Jesus disse isso, né? Aquele que me ama são aqueles que obedecem às minhas palavras. E hoje então eu gostaria de perceber isso com vocês no Evangelho de Mateus. Mateus, nós encontramos o Sermão do Monte, irmãos, em Mateus. É o maior sermão, né, registrado na Bíblia. É um sermão grandioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus no capítulo 5, que vai dos capítulos, né, do capítulo 5 ao 7, são 3 capítulos desse Sermão do Monte. E vamos dar uma olhadinha no capítulo 7, no finalzinho, na conclusão do Sermão do Monte, porque depois dessa pregação grandiosa, como que Jesus encerra essa pregação? Importante nós analisarmos isso, uma vez que nós então estaremos vendo, né, como que Mateus deu tanto valor à pregação de Jesus. Então, irmãos, como que Jesus encerra essa pregação grandiosa do Sermão do Monte? Qual foi o desfecho? Qual foi a conclusão que Jesus nos traz aqui? Eu quero ler com vocês a última porção do Sermão do Monte, que Jesus nos traz, muito conhecida como os 2 fundamentos. Eu quero ler com vocês do versículo 24 ao 27. Depois tem mais 2 versículos, eu até pretendo mostrar a vocês rapidamente, mais para o final da mensagem, mas por enquanto vamos ler os versículos 24 ao 27. Lembrando então que aqui Jesus conclui o seu grande sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Lembrando que Jesus, quando começou esse sermão,
ele pregou para os seus discípulos. Ele quis direcionar a pregação do Sermão do Monte especificamente para os seus discípulos, mas os fariseus estavam ali ouvindo também, havia uma grande multidão. Então Jesus, em várias partes, como nós vamos ver aqui, ele vai se referir a dois tipos de pessoas que ouvem a sua mensagem: os seus discípulos e as outras pessoas, os fariseus. Os seus discípulos que precisam realmente compreender e viver a sua palavra, mas também havia os fariseus que ouviam e ficavam com raiva de Jesus, não queriam cumprir a sua palavra, né? Então, várias vezes ele vai colocar essas duas perspectivas, e aqui nesse final, nessa conclusão, ele também faz isso. Vejam só, há duas casas aqui, existem dois homens aqui nessa parábola, e olha o que Jesus fala deles, a partir do versículo 24, capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, como eu disse, Mateus escreveu à igreja primitiva, em primeira mão aos cristãos, aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. E uma das coisas que Mateus se utiliza muito, como eu disse, é da pregação, da oratória de Cristo. Então, estamos aqui, irmãos, concluindo uma grande verbalização de Jesus, uma grande pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus, eles davam muito valor às explicações das leis de Deus. Eles gostavam de ouvir as leis de Deus. Então, um dos grandes propósitos de Mateus, do evangelista Mateus, foi esse: demonstrar aos judeus convertidos ao cristianismo, ali a igreja primitiva, a necessidade de, além de ouvir a verdadeira lei de Deus, é necessário, acima de tudo, crer na lei de Deus, para então praticar, né? Cuja lei estava sendo deturpada pelos judeus, né? Pelos fariseus, aqueles que anteriormente, os judeus, antes de se converterem os judeus que estavam se convertendo, antes eles davam crédito às pregações, os ensinamentos dos fariseus e escribas, né? Só que os ensinamentos dos fariseus e escribas estavam deturpando a verdadeira lei de Deus. E, consequentemente, com essa deturpação na pregação dos judeus, fariseus e escribas, eles consequentemente viviam também a palavra de forma deturpada. Eles procediam erradamente e levavam aqueles que estavam ouvindo também, né, já que está ensinando erradamente, estão também levando aqueles a viverem também de forma errada na prática. Então, irmãos, Mateus, nesse evangelho, ele mostra que os judeus precisavam crer no ensino verdadeiro, e não um falso ensino ensinado pelos fariseus e escribas. E o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino do evangelho foi pregado, foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que Jesus, aqui nesse mesmo sermão aqui, um pouco antes, no capítulo 5, versículo 17, ele vai deixar bem claro, porque a pregação dele estava sendo muito diferenciada dos escribas e dos fariseus. A explicação da lei estava sendo muito diferenciada. Tanto é que Jesus disse: olha, não pensem que eu vim mudar a lei, não vim revogar a lei e os profetas, não vim fazer isso, mas eu vim para cumprir, e não para mudar e revogar, mas para cumprir. Ou seja, Jesus veio
colocar as coisas em ordem, porque a verdadeira lei estava sendo deturpada. E Jesus, no Sermão do Monte, faz exatamente isso. Ele destrói todo o ensinamento deturpado dos escribas e fariseus para construir o verdadeiro ensinamento e deixar a verdadeira lei de Deus pregada aos judeus, né, e todos aqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus. Aquela pregação de Cristo, de fato, era a pregação correta da lei de Deus. Será até importante, né, daqui a um tempo a gente ver esse Sermão do Monte. Pretendo trazer aqui um dia o Sermão do Monte, né? Pegar esse sermão tão maravilhoso pregado por Jesus, né? Aí eu lembro do seminário, né? A gente dá uma melhorada no sermão e vem e traz para os irmãos. Brincadeira, imagina, misericórdia, né? Às vezes lá no seminário a gente brinca. Para pregar é fácil, você pega o sermão pronto de um pastor, aquele cara fera, né, que está na mídia, você pega o sermão dele, dá uma melhorada, né, e traz para a igreja e prega. Então vou fazer isso, vou pegar o sermão de Jesus, o sermão do monte, vou dar uma melhorada. Deus te livre. Amados, brincadeiras à parte, para terminarmos aqui essa introdução e adentrarmos no texto específico, uma coisa, irmãos, que podemos ter certeza é que da mesma forma que Jesus pregou esse sermão tão impactante e verdadeiro, sermão de Deus, da mesma forma que ele pregou para os seus discípulos que estavam ali presentes, ouvindo a verdadeira lei de Deus, Jesus certamente ele fez isso, não só para aqueles que estavam ali presentes, mas deixando registrado, ele pregou esse sermão então para todos, de todas as gerações, inclusive para nós, irmãos. Podemos ter certeza disso, podemos ter certeza que a nossa geração, nós aqui, precisamos dar atenção a esse sermão que foi pregado por Jesus naquele tempo, para aquelas pessoas que estavam ali presentes ouvindo. Nós que estamos aqui hoje precisamos atentar para esse sermão tão impactante, irmãos. Jamais houve um sermão pregado de forma tão impactante, né? De forma tão perfeita, né? E para todas as gerações. Nós sabemos que esse sermão aqui, irmãos, conhecido como Sermão do Monte, foi pregado pelo único homem totalmente perfeito que já viveu neste mundo. Ele foi o único homem totalmente perfeito. Ele é o infinito Deus homem, e ele trouxe, irmãos, esse sermão para nós, pregado de forma perfeita, esse sermão pregado pelo próprio Filho de Deus, que desceu do céu, veio à terra a fim de cumprir o seu propósito, né? Ele veio para viver, né, aqui entre nós e fazer aqui neste mundo, levantar pessoas, né, para viver o seu reino aqui nessa terra. Ele veio para formar um novo reino, o reino da luz. Ele veio para formar o reino dos céus, o reino de Deus. Para isso, então, ele veio de forma perfeita, pregando um evangelho perfeito, para convocar um povo dentre esse mundo, um povo que, para estar com ele, formando com ele um novo reino que ele veio estabelecer. Portanto, irmãos, isso é uma das coisas fundamentais que nós precisamos entender aqui. Jesus, ele veio formar esse reino. Ele veio então para isso. Ele usou também, e assim de forma muito poderosa, a sua pregação, a sua verbalização. Ele usou as suas palavras para tocar em nossos corações de forma específica, nos ensinando como que de fato esse reino é constituído aqui nessa terra por ele. Então, Jesus nos deixa claro que ele veio nesse mundo para estabelecer o reino de Deus, e que esse reino, o reino de Deus, é totalmente diferente dos ensinamentos dos judeus e dos escribas, dos ensinamentos desse mundo, do que esse mundo ensina, do que esse mundo quer viver, né? Os ensinamentos humanistas, legalistas dos fariseus, que deturpavam a lei, colocavam até um jugo pesado sobre o povo. Judeus hipócritas, fariseus hipócritas, e Jesus destruiu aquele ensinamento corrompido deles. Jesus faz isso até hoje com esse mundo, tanto com os legalistas, com os humanistas, como também com aqueles que querem
distorcer a palavra, amenizar a palavra dele. Então tudo isso Jesus fez, irmãos, de forma verbalizada. Ele veio aqui trazer para nós, né? Então tudo que Jesus ensina aqui para nós, irmãos, tudo isso aqui é diferente desse mundo, do que esse mundo prega e do que esse mundo vive. É totalmente diferente. É exatamente isso, então, que vemos Jesus pregando nesse Sermão do Monte. E ele faz isso, como eu disse, de forma clara e perfeita. Jesus prega convocando os seus discípulos, dizendo que a vida dos seus discípulos precisa ser totalmente diferente da vida das pessoas desse mundo e de tudo que é ensinado por esse mundo. Tanto é que toda essa pregação do Sermão do Monte, quando de fato, irmãos, quando de fato o mundo entende, olha, eu posso afirmar aquilo que o pastor Martin Lloyd Jones afirmou quando ele escreveu o seu comentário a respeito do Sermão do Monte. Ele disse que quando o mundo entende o Sermão do Monte, a pregação que realmente Jesus está dizendo, o mundo não acha apenas impossível de viver, o mundo acha até mesmo ridículo de se viver. E não é por menos, nesse sermão aqui, irmãos, nós encontramos aqui nesse sermão que em certas ocasiões nas nossas vidas, nós precisamos sofrer dano, nós precisamos abrir mãos dos nossos direitos. Esse sermão nos ensina. Até quando a gente vê aqui nesse sermão, Jesus dizendo para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles e fazer o bem a eles, aqueles que nos perseguem. Isso é abrir mão totalmente do nosso direito, do nosso interesse e viver para o outro, até mesmo para aquele que nos faz mal. E isso é ridículo para o mundo. O mundo não aceita isso. Mas nós, irmãos, quando nós vemos que o nome de Deus vai ser glorificado, nós abrimos mão mesmo de nós. Nós deixamos Deus se glorificar na nossa vida. Aí, quando a gente vê nesse sermão aqui, Deus, o próprio Jesus Cristo nos ordenando, né, a não resistirmos ao perverso, quando ferirem uma da nossa face, quando ferirem a nossa face direita, para a gente também dar a nossa face esquerda. Vemos aqui nesse sermão para quando entrarem na justiça contra nós e tomarem a nossa túnica, que a gente também deixe a nossa capa. Quando nos obrigam a caminhar uma milha, nós caminhamos duas com a pessoa. Tudo isso é ensinado aqui, irmãos. Somos ensinados que não devemos ficar buscando louvores dos homens, não devemos ficar buscando as riquezas desse mundo, e nem devemos também viver como hipócritas, nos achando melhor do que os outros, e assim fazendo até julgamentos desmedidos. Tudo está aqui. Tudo aquilo que o mundo despreza, Jesus está aqui ensinando para nós. Devemos amar, devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou, e assim como Cristo nos amou, ou seja, sem nós merecermos, nós devemos fazer isso também com o próximo, amando, perdoando, sem o outro merecer. Tudo isso é ridículo para o mundo, é ridículo. O mundo não gosta nem de ouvir. Precisamos ver isso na prática, irmãos. Isso é algo totalmente sobrenatural. É algo sobrenatural. Somente pelo poder do Espírito Santo é que os discípulos de Cristo estão aptos a colocarem esse sermão em prática em suas vidas, essas ordenanças em suas vidas. Então, nesse sermão, Jesus não está, isso aqui é importante nós entendermos, Jesus não está aqui, irmãos, de forma alguma, colocando para nós, discípulos, uma lista, de regras, uma lista de éticas fáceis de se cumprir, que conseguiremos cumprir sem dificuldade. Nunca vamos tropeçar nesse sermão, vamos ter sempre, é fácil colocar em prática. Não é isso. Não é isso que Jesus nos ensina aqui nesse Sermão do Monte. O que Jesus pregou aqui é que para nós, esse sermão aqui, ele é um conjunto de valores
conjunto de valores, conjunto de ideais que se difere totalmente dos valores do mundo, dos ideais do mundo, que nós aprendemos no mundo, né? Se bater na sua face, dá uma mais forte na face dele. Se quiserem tomar sua túnica, processa você ele e toma tudo que você puder dele, pisa no outro. Esses são os valores do mundo. Então Jesus nos ensina nesse sermão que as leis de Deus diferem totalmente das leis do mundo. Por isso não é à toa que o mundo descarta por completo esse sermão, esses ensinamentos aqui, dizendo que tudo isso aqui é impossível e tudo isso aqui é ridículo. Ou então o mundo tenta humanizar, tenta filosofar, né? O sermão do monte começa como? Começa dizendo, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque deles pertence o reino dos céus. Aí a gente sabe que Jesus está dizendo que os humildes de espírito são aqueles que negam a si mesmo e que passam a crer somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas para o mundo não. Uma vez eu comprei assim, eu me converti, eu comprei um livreto assim, Sermão do Monte, e fui ler. O livro é totalmente humanista, né? Estava lá no livro escrito que bem-aventurados os humildes de espírito são aqueles que não se apegam a dinheiro, né, que ajudam o próximo. Ou seja, falou uma opção de coisa a respeito de pobreza de espírito, né? Mas não falou em um momento sobre negar a si mesmo e entregar a vida a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Em um momento. Eu acabei de ler aquela parte daquela bem-aventurança, eu rasguei o livro. Não serve para mim, não serve para ninguém esse livro. Rasguei e joguei fora. O mundo faz isso. Ele pega esse sermão e tenta humanizar, ele tenta filosofar e mudar aqui o que realmente Jesus quis pregar. Então, irmãos, não é à toa que nesse sermão aqui também nós vemos Jesus constantemente dividindo os homens em duas classes. E é dessa forma que Jesus então conclui esse sermão. No final desse sermão, Jesus fala daqueles que não querem viver um evangelho falso. Ele fala daqueles poucos, um pouco anterior, né? Anterior ao que a gente leu. Eu vi isso pela manhã para a igreja. Existem poucos aqui para Jesus. Jesus pregou, já é verdade, é regra, isso é regra. São poucos os que vão trilhar pelo caminho apertado, são poucos os que vão entrar pela porta estreita, são poucos que vão querer caminhar pelo caminho apertado do Evangelho, né? Aquele caminho que verdadeiramente conduz à vida. São poucos. E em contrapartida ele também fala daqueles que decidirão pelo Evangelho fácil. Esses são muitos que andam pela porta larga, pelo caminho largo, né? Estes são muitos que buscarão esse caminho que leva à perdição. Então, irmãos, vejamos como é que Jesus os divide mais uma vez em duas classes, nessa última porção do sermão. Aqui Jesus então conclui o seu sermão. Ele nos apresenta uma dupla comparação, tanto de casas quanto de pessoas, né? E por meio aqui de uma história que a gente pode chamar de parábola. Nessa história então existem dois homens, existem duas casas, e é muito importante nós entendermos o seguinte aqui, logo de cara, a similaridade que há entre esses dois homens e também entre essas duas casas. Então vamos ler dessa perspectiva, vamos ver as similaridades que nós podemos encontrar entre esses dois homens e entre essas duas casas. Diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, sopraram os rios, sopraram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande
a sua ruína. Então, irmãos, em primeiro lugar, eles possuem, esses homens, né? Eles possuem aqui os mesmos desejos. O que eles estão fazendo? Construindo uma casa. Eles estão construindo uma casa para viverem com suas famílias, para viverem em segurança, não é? Para desfrutar de descanso, de segurança, desfrutando de lazer, né? De alegria dentro de uma casa, para viverem ali felizes. Essa é a intenção deles. Há uma similaridade aqui em relação a isso. E Jesus ainda nos dá outra similaridade entre eles. Ambos construíram suas casas numa mesma localidade, não é? Tanto é que a chuva veio para as duas casas. A chuva sobreveio, né, para ambas as casas. Também os ventos sopraram e bateram com ímpeto, com força, contra as duas casas também. Então podemos imaginar até mesmo que eles poderiam tranquilamente serem dois homens que se relacionavam, né? Eram amigos. Podemos imaginar isso, que eram duas famílias que eram amigos, eram próximas, quem sabe até duas famílias parentes. Podemos imaginar isso. Jesus nos dá aí, né, algumas similaridades, mas Jesus nos dá, irmãos, um grande destaque, e um destaque importantíssimo, que mostra a grande diferença. Existe aqui então uma grande diferença entre esses dois homens e também entre essas duas casas. E a diferença entre os dois homens está na cautela, está na prudência. Um aqui, Jesus diz que tinha noção de perigo, um aqui tinha noção de responsabilidade, tinha tino de juízo. Já o outro, ao contrário, Jesus chama de imprudente. Ele não refletia nas consequências, era precipitado, era sem noção do juízo. Um homem que não dava valor aos conselhos, né, de arquitetos, né, de homens que eram zelosos na construção de casa. Ele não deu valor, não deu ouvido a essas pessoas. Ele achava que poderia ficar seguro numa casa construída sem uma base sólida, não é? Então, irmãos, é para esse ponto que Jesus quer nos trazer aqui para essa mensagem. Existem muitas semelhanças entre esses homens, mas a diferença deles é essa: um é prudente e o outro é imprudente. E por causa dessa diferença, o primeiro lançou a base de sua propriedade sobre a rocha, já o outro, imprudente, ele lançou a base de sua propriedade sobre a areia. E analisem aqui comigo, irmãos. Imaginem essas duas casas prontas, construídas. Quem olhava para as duas casas, quem olhava para elas, não via ali diferença alguma. No primeiro momento, todos estavam ali olhando, enquanto o sol estava brilhando, enquanto o dia estava tranquilo, enquanto as noites, né, estavam serenas, estreladas, sem ventos fortes, sem enchentes, sem os rios transbordarem, não havia diferença nenhuma entre as casas. Não havia diferença entre aquelas construções. E não havia também diferença nenhuma na aparência daqueles homens. Os dois estavam bem, os dois estavam felizes, né? Até então, os dois estavam desfrutando de uma vida tranquila em suas casas. Não havia problema algum, não estava sobrevindo, né, na vida deles ali nenhuma tempestade, nada disso. Os dois estavam numa boa. Mas até que a tempestade chegou. E a gente sabe muito bem a tragédia que foi para o homem imprudente. Jesus chega a dizer que grande foi a sua ruína. Aquela casa que foi construída sobre a areia, ela desabou. E esse homem imprudente, enquanto o sol brilhou, como eu disse, tudo ia bem com ele. Ele podia, né, estar realmente tranquilo, não tinha problema algum. Ele estava tipo aquele homem que se jogou do 30º andar, aí em queda livre, né? Enquanto ele estava passando pelas janelas do prédio, ele gritava para as pessoas que estavam na janela: até aqui está tudo bem, até aqui está tudo bem.
mas está em queda livre, em queda livre. Assim é o homem, irmãos, que edifica a sua casa na areia. Até então está tudo bem. Enquanto não chega o impacto sobre a vida dele, está tudo bem com ele. Ele parece um crente de verdade. Ele está cheio, parece que está cheio do Espírito Santo, parece que nada o abala. Ele tira até onda, às vezes sempre se mostrando muito confiante, até se gabando mesmo da autoconfiança. Mas na verdade não passa de pura aparência, irmãos, porque é isso que Jesus quer nos trazer para cá. Quando chega a tempestade, quando chega a tribulação, é que vai se revelar onde de fato a vida da pessoa está alicerçada, onde a pessoa está firmada. É isso que Jesus nos mostra nessa parábola. Jesus compara a nossa vida com essa construção, com uma construção de uma casa, onde sua casa está firmada. Então, da mesma forma que a parte mais importante de uma casa está no seu alicerce, na sua base, assim também é a nossa vida, irmãos. E preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante, eu volto a dizer. Os alicerces de uma casa não ficam à vista. Os alicerces não ficam à vista, não dá para ver. Quando nós olhamos para uma casa e contemplamos uma casa, admiramos uma casa, a gente admira o seu design, o tamanho dos seus cômodos, a pintura, a cor da casa. Ninguém presta atenção nos alicerces, nem lembra de comentar sobre os alicerces, sobre a base da casa. E por isso, porque não se vê, é que parece tão insignificante. Parece insignificante. Contudo, eles são a parte mais vitais da casa, são os alicerces. É a parte mais importante de uma edificação. E esse foi o grande argumento usado aqui por Jesus. Jesus está chamando de prudente aquele que investiu no alicerce, aquele que cavou fundo até achar a rocha, para deixar a casa firme, para não deixar a casa ser abalada. E quem é essa rocha, irmãos? Quem é essa rocha da parábola que Jesus prega aqui? Essa rocha, esse alicerce é quem? É Jesus. É o próprio Jesus, irmãos. Jesus é o alicerce, é a rocha dessa parábola. É Jesus que mantém a casa de pé em meio às tempestades. Inclusive, o apóstolo Paulo também utilizou desse argumento, falando de base, falando de alicerce, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento, outra base, outro alicerce. Ninguém pode lançar, já está posto lá. Nós que somos crentes em Cristo, não tem como lançar outro alicerce. Nós já foi lançado em nossa vida, o alicerce de nossa vida, o fundamento de nossa vida é Jesus Cristo. A diferença toda está naquilo que nós agora, como crentes, vamos edificar sobre esse fundamento. Qual vai ser o material que nós vamos edificar sobre esse fundamento? É feno, madeira, palha? Ou é ouro, prata, pedra preciosa? Paulo falando até de galardão ali, para mostrar como é importante, irmãos. O fundamento ninguém mexe no fundamento. Mas como está a sua vida lançada sobre esse fundamento? O grande dia revelará, Aqui até esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, vai até um versículo escatológico, O grande dia revelará, vai ser revelado como pelo fogo. E amados irmãos, o fogo queima. Madeira, feno, palha, isso é queimado pelo fogo. Isso vira cinza. Mas aquele que lança sobre o fundamento ouro, prata, pedra preciosa, sabe o que acontece quando o fogo pega nesses objetos, podemos dizer, nessas preciosidades? Purifica ainda mais, Purifica ainda mais. Assim é a vida do verdadeiro crente, irmãos. Quando o crente, assim é a vida dos crentes, Os crentes que ainda estão fragilizados são vistos como feno, madeira e palha. Quando chega o fogo da provação,
pessoa se desmancha, ela vira cinza, ela vira pó, ela não aguenta muito. O mundo lá fora, então, nem se fala. Agora, aquele que está firmado mais fortemente em Cristo, é aquele crente mais maduro, que está cheio do Espírito Santo, que está vivendo o fruto do Espírito em sua vida. Quando chega o fogo da aprovação, ele fica ainda mais purificado. Ele sabe que são momentos que Deus está dando para a vida dele, para ele se parecer ainda mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, é somente com nossas vidas fundamentadas, alicerçadas, edificadas em Jesus Cristo, que nós teremos verdadeiramente firmeza para mais cedo ou mais tarde passarmos pelas tempestades da vida, para sermos testados, para passarmos pelas aflições, pelas provações dessa vida, irmãos. Vejam, isso aqui é importante. Não se trata de estar em Cristo para não passar por tribulações, para não ser lançado na fornalha de fogo, para não ser lançado na cova dos leões. Não se trata de estar em Cristo para não passar por aflições. Se trata de estar em Cristo para exatamente quando passarmos por aflições, estarmos firmados, estarmos edificados e não negarmos a nossa fé. Estamos ali firmes, sendo purificados e cada dia mais os fogos da tribulação, das tribulações dessa vida, cada dia mais parecidos com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E conforme Jesus disse, a tempestade virá com força, virá com ímpeto contra nós, mas o que de fato fará toda a diferença é o nosso alicerce. Ou seja, será Jesus Cristo que fará toda a diferença nesse momento em nossas vidas. Somente aqueles que estão fundamentados em Cristo é que resistirão firmes na fé, glorificando a Deus com suas vidas. E a lição, então, irmãos, que precisamos tirar dessa mensagem é essa, exatamente isso. Como você tem recebido os ensinamentos de Jesus Cristo na sua vida? Você tem sido um escriba e fariseu que ouve e distorce, coloca mais peso sobre a palavra, ao ponto de quem sabe que você é um crente, né? Ou está vendo a sua vida, está vendo um Jesus rigoroso, pesado, de julgo terrível sobre você. Você é um legalista, um hipócrita, né? Ao ponto, irmãos, eu quero ler com vocês aqui o finalzinho, né, do sermão. Vejam só como eles eram hipócritas, os escribas e fariseus. Diz assim os versículos 28 e 29. Aí o Mateus, né, relatando para nós, narrando para nós o que aconteceu depois que Jesus acabou o seu sermão. Mateus nos diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram hipócritas, eles ensinavam, mas nem viviam aquilo. Jesus chegou a dizer: vocês colocam um jugo tão pesado que nem vocês carregam. Mas Jesus ensinava e vivia. Então Jesus tinha autoridade para realmente pregar tudo aquilo que ele pregava. E as pessoas estavam maravilhadas, encantadas com todo esse sermão que foi pregado, porque viu ali uma pessoa realmente com autoridade, que pregava e vivia. Mas você também pode não ser um fariseu, um escriba que fica acrescentando coisa mais pesada na palavra, né? Deixando a palavra de Deus pesada, rigorosa, cheio de legalismo e humanismo. Mas você pode ser aquele que ameniza, né, a palavra de Deus, já tira para o outro lado, né? Tirando e tentando ali formular as suas de forma filosófica. Não, isso não é bem assim não. Aqui está dizendo o seguinte, amar o amigo, amar o inimigo, desculpa, é amar só assim, só para você não fazer o mal, entendeu? Não praticar nada contra ele. Mas não é esse negócio de fazer o bem, fazer o bem para quem te fez mal, né? Para quem está te perseguindo, fazer o não, isso não é assim não, isso é uma outra interpretação que tem que ser dada. Você pode ser um que faz isso, tenta mexer
dessa forma e achar então esse sermão aqui de fato impossível, ridículo, não tem como ser vivido. Partindo daqui então, irmãos, para a aplicação, no primeiro momento, eu lembrei de tantos crentes que têm sido tão imprudentes na escolha da pessoa para se casar. Olha como que isso tem acontecido, mesmo com os ensinamentos bíblicos, né, de que não se deve adentrar em julgo desigual, mesmo com tantos ensinamentos bíblicos mostrando que luz e trevas não se combinam, mas mesmo assim, muitas vezes por impaciência, por precipitação, ou por desejo maior do que de fato viver o que está na palavra de Deus, a pessoa passa a se relacionar e passa até a se casar com pessoas não crentes. A pessoa, ela cansa de cavar fundo, né? Ela cansa de achar a rocha, cansa de procurar se firmar o casamento na rocha e acaba precipitadamente casando com pessoas não crentes. E por causa disso o casamento não resiste. Muitas vezes, o casamento vive desmoronando, vive sofrendo ímpetos, né? Um abalo, acabam desmoronando e não resistem. Isso ocorre da mesma forma, irmãos, em todas as outras áreas que nós desobedecemos a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui, aqueles que ouvem, mas não obedecem, não as praticam, são os imprudentes. Né? A gente não está aqui falando do mundo, cara, aquelas pessoas que não estão nem aí. Não, Jesus está falando aqui daqueles que estavam ali ouviam, mas não obedeciam. É isso que Jesus revela aqui no final desse Sermão do Monte, irmãos. E para finalizar, reflita na dificuldade que você está enfrentando na sua vida nesse momento. Reflita nas tempestades e nas enchentes que você está passando agora. Nós vemos que as aflições, irmãos, as tempestades da vida, vêm tanto para os prudentes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. A tempestade, a enchente, o vento forte vem com ímpeto contra essa casa também, está firmada em Cristo. Contudo, essa casa resiste. Então, resiste porque essa pessoa que está firmada em Cristo sabe que Deus está ali com ela, sustentando ela no meio das tribulações, sendo socorro bem presente nas tribulações dela. E por isso ela está ali firmada, a sua fé está firmada em Cristo, ela não nega Jesus. É por isso que o nome de Deus continua sendo glorificado na vida dela, em sua vida, em meio às suas tribulações, naquilo que ela tem enfrentado. Eu tenho aqui um prazer de falar, né, um exemplo lindo que eu tenho vivido aqui nesta igreja maravilhosa, né, com os irmãos Leone e Anívia, né? Que belo ver, né, o irmão Leone passando por esse momento tão difícil na vida dele, depois desse acidente, que a sua perna precisa de uma cura. Ele está ali sempre pedindo oração, né? Pastor, ora aí por mim hoje, pastor, amanhã eu vou estar fazendo aí um exame, né, passando aí por um exame. A gente aqui orando, o irmão pede oração, alívia, né, pede oração, não desiste de orar. Os irmãos estão aqui hoje com a gente, com a perna machucada, né, e se sente forte ainda para vir aqui no culto. Não desiste. A Lívia, né, nos chamou para ir lá na casa dela, né, podia estar agora, não, olha, agora a minha vida é somente para cuidar do meu marido, eu não posso pensar mais em nada além disso, né, e muitos de nós aqui, né, não, ela tem a razão dela, mas ela me chama, eu e Fabiana, ir lá para a casa dela, irmãos, pastor, estou preocupada com os adolescentes da igreja, eu quero, pastor, estou aí, tá? Estou aí, vamos trabalhar, que coisa linda, irmãos, coisa linda, isso é belo demais. Pessoas passando por tribulações, mas a sua fé está ali, firmada na rocha, firmada em Cristo, pedindo oração, não desistindo, confiando em Deus, independente das circunstâncias, confiando em Deus e não desistindo da fé, pedindo oração, querendo trabalhar na obra.
Ele se colocando à disposição. Isso é belo demais. Mas infelizmente também temos exemplos ruins entre nós, irmãos. Temos exemplos daqueles que têm edificado suas vidas na areia. Pessoas que têm desobedecido a Deus, ouvido a palavra, mas desobedecido a Deus. E no casamento tem sido frágil, tem deixado as tempestades ruírem o seu casamento, tem deixado o inimigo destruir casamentos, como eu já disse aqui também, pessoas casando de forma conjugal desigual, pessoas já casadas, deixando Satanás destruir casamento, não ficando firme no casamento, pessoas na criação de seus filhos, criando mal os filhos, não criando para a honra e glória de Deus, deixando o filho fazer o bem que bem entende dentro de casa, sendo aquele que é a voz de dentro da casa, ao invés de ser ele o pai, ao invés de colocar a ordem em casa, deixando o filho mandar. Maus exemplos, vivendo aí na sociedade, no trabalho, deixando o trabalho em segundo plano, na hora de trabalhar, morcegando. É assim que você vive? A sua casa dessa forma está na areia, o seu evangelho está sendo desmoralizado, Jesus Cristo está sendo difamado na sua vida, uma vez que você não tem vivido para a honra e glória dele. Isso pode acontecer, como eu disse, no casamento, na criação dos filhos, na sociedade e por onde você vai. E além disso, irmãos, também um outro mau exemplo que eu tenho visto é pessoas desperdiçando. Eu sei, irmãos, eu sei que o momento está difícil, mas eu sei que muitos estão desperdiçando os meios da graça que Deus tem nos dado aqui. Deus tem nos dado nesse tempo, irmãos, tempos para ouvirmos juntos a palavra de Deus, para estarmos juntos em comunhão, orando juntos, nos edificando juntos. Agora com a pandemia já amenizando e as bandeiras ficando mais amenas aí, podendo estarmos mais próximos, nos edificando mutuamente, vivendo o Evangelho mais próximos, e muitos estão muito dispersos, não estão nem aí para a EBD, que está acontecendo de domingo de manhã, os cultos de quinta-feira, esses meios da graça, que Deus tem nos dado, tem dado a essa igreja, as pessoas fazendo pouco caso ainda, fazendo pouco caso do Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E essa pandemia mostrou muito isso, quantos aqueles que não dão tanto valor assim, não é tão bom e tão agradável viver em comunhão, já foi o suficiente para, pastor, estou desanimado, que coisa terrível, lembra da mulher pecadora que se lançou aos pés de Cristo? Como que uma pessoa que sabe o que Jesus fez por ela pode viver durante tanto tempo desanimado? Eu sei que os altos e baixos vêm na nossa vida, mas nós precisamos, irmãos, continuar de onde nós paramos, onde nós estávamos lá no início da pandemia. Paramos aqui, vamos continuar daqui. Se a gente continuar lá, deu aquela quebra, tem que buscar tudo de novo para começar tudo de novo, fica difícil na sua vida, fica difícil de Jesus ser glorificado na sua vida. Então, como eu disse, eu sei, o tempo é difícil, sei que nós passamos, essa igreja passou um tempo aí sem pastor, e com o agravante da pandemia, foi muito, muito difícil. Tem muitos joelhos trôpegos, sim, tem muita gente desanimada, sim, eu sei disso. Tem muita gente sem o brilho do Evangelho entre nós, que precisam, de resgate, e nós, firmados, vamos até eles. Ore a Deus para que Deus toque no seu coração, para você se sentir, com a chama no seu coração, de buscar aqueles que estão afastados, aqueles que se desanimaram, aqueles que por conta desse tempo de pandemia, sem pastor, desanimaram. Estou aí, irmãos, estou aí para isso. Deus, realmente, eu entendo mesmo, que um dos grandes motivos que Deus me colocou aqui
como pastor dessa igreja, foi para tirar muitos de vocês dessa casa que está edificada sobre a areia. Porque se a tempestade chegar, irmãos, se a tempestade chegar na vida de muitos hoje, grande será a ruína deles. Então, eu entendo que Deus me colocou aqui nesse tempo para isso, né? Hoje o cachorrinho está aqui ouvindo a mensagem, finalzinho da mensagem. Eu quero terminar aqui, irmãos, Quero terminar aqui lembrando do pastor que viveu entre nós, não lembro quando ele morreu, William Baxter, né? Já viveu entre nós aqui há muito tempo. Ele disse que um dos maiores papéis do pastor é preparar suas ovelhas, preparar a alma das suas ovelhas para o dia da sua morte. Para o dia da sua morte. A maior tempestade, a última inimiga, irmãos, que nós iremos enfrentar, a maior tempestade que ainda vai vir sobre nós, é a nossa morte. E como que nós estaremos quando nós enfrentarmos essa tempestade, estivermos no leito de morte, né, ali já nos últimos suspiros de nossas vidas? Como você estará? Como você está? Você está preparado para esse dia? Para o dia da morte? Depois que eu conhecer melhor você, como seu pastor, como você acha que seria a minha mensagem ao lado do seu caixão? Desculpa falar isso aqui, irmãos, mas olha, é fato, eu também vou morrer, tá? Eu também vou morrer, não é surpresa para ninguém aqui não, né? Eu vou morrer também. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer. Chegará o meu dia, chegará o seu dia. E quando essa tempestade chegar, quando você estiver no leito de morte, você está preparado para receber Jesus Cristo, para ir ao encontro dele? Esse é o grande dia, irmãos. Então, se você ainda não está preparado para esse dia, ou para a volta de Cristo, ou para você, né, ir daqui, dessa vida, para outra, para morrer, né, no caso, morrendo e saindo dessa vida, como você se encontra? Hoje é um dia que Jesus pode voltar para você tranquilamente, é um dia que Jesus pode voltar para você, é um dia tranquilo. É um dia tranquilo para você morrer, falecer? Daqui a pouco eu vou pegar a estrada aí. Não sei o que me espera na esquina, só Deus sabe. Precisamos pensar nisso agora. Isso é algo de imediato. Como está a sua vida? Se a tempestade vier hoje, bater com ímpeto contra a sua vida, como você está? Como você está? Se está tudo bem, até aqui está tudo bem, mas você está em queda, uma hora você vai chegar no chão. E quando você bater com ímpeto, será que você resistirá? Existe uma analogia também, que eu como pastor também preciso tirar você desse trem. O trem é o seguinte: o trem tem ar-condicionado, é muito bom de viajar nele, sabe? Tem água fresquinha dentro do trem, tem cafezinho, chazinho, né? É maravilhoso, o clima dentro do trem é maravilhoso, mas no final do trilho é um grande abismo, e a pessoa está dentro desse trem. Até aqui está tudo bem. Mal sabe ela que lá no fim tem um abismo. Estou aqui avisando para vocês: a morte há de chegar para nós, ou Jesus há de voltar. Esse grande dia, você está preparado? Ou você está dentro desse trem, distraído? Se você está dentro desse trem, eu quero pegar na sua mão, como seu pastor, tirar você desse trem e firmar você numa rocha. Eu quero tirar você de dentro dessa casa que foi construída sobre a areia. Se sua casa está nela, eu quero pegar você, tirar você. Eu quero estar ao seu lado, vivendo o Evangelho, para nós juntos também irmos atrás de outros que continuam também com suas casas sobre a areia, para nós juntos, como família em Cristo, irmos lá, ajudarmos essa pessoa a sair da areia, né, da casa, de dentro dessa casa, antes que venha a tempestade, antes que chegue o dia dela, que Deus vai cobrar a alma dela. Nós não sabemos o que nos aguarda na esquina.
Então é o momento de pensar nisso agora. Vamos orar? Quero orar por sua vida. Como eu disse, não sei como você se encontra agora, só Deus sabe. Mas eu quero fazer essa oração por você e também por mim, para que nós que já estamos firmados na rocha, sejamos instrumentos firmes de Deus, para não só permanecermos na rocha, mas para que os nossos pés firmes vão ao encontro daqueles que estão com os joelhos trôpegos, que estão desanimados, que estão tristes e desencorajados, e aqueles que se encontram com os joelhos trôpegos. Eu quero orar por vocês, para que vocês firmem seus joelhos, saiam dessa casa e venham para a casa de Cristo. Firme seus pés na rocha que é Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa porção tão importante da sua palavra, onde o Senhor nos mostra como o Senhor conclui o Sermão do Monte. Depois de uma pregação maravilhosa, o Senhor conclui dizendo que existem dois tipos de pessoas que ouvem suas palavras, mas existem aquelas que obedecem e aquelas que não obedecem, aquelas que praticam e aquelas que não praticam. Ó Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus, se há alguém aqui nesse momento que está com sua casa sobre a areia, e a qualquer momento, ó Deus, que nós não sabemos quando a tempestade chegar, a sua palavra diz que essa pessoa não resistirá, grande será a sua ruína, grande será a sua ruína. Então eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use essa igreja, Pai. Ó Deus de amor, me coloco, ó Deus, diante do Senhor, em clamor a Ti, para que o Senhor me use como líder dessa igreja, como pastor, para que o Senhor me ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a alcançar essas pessoas que estão frágeis, que estão dentro dessa casa, que está para desmoronar a qualquer momento, e as tire de lá, que elas compreendam, que elas não sejam resistentes, ó Deus, mas que elas se entreguem verdadeiramente à sua palavra, se entreguem verdadeiramente ao Senhor, ó Deus, e saiam dessa casa, ó Pai, e construam as suas casas na rocha, cavam fundo até achar o Senhor, e não negociem, ó Pai, enquanto não estiverem firmadas em Ti. Ó Deus de amor, nos ajude nisso, como igreja do Senhor, ó Pai. E eu clamo a Ti também para todos aqueles que estão firmados na rocha, para que o Senhor mantenha ali, ó Deus, os nossos pés no Senhor. Nos ajude, ó Pai, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantenhamos, ó Pai, os nossos pés firmados no Senhor, sempre rumo ao alvo, ó Deus, sempre com nossos olhos firmados, ó Pai, no autor e consumador da nossa fé, que é o Seu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Possamos ser esses crentes firmados em Ti e usados pelo Senhor para a honra e glória do Seu nome, ó Deus, para envergonhar Satanás, tirando pessoas das garras dele, das trevas onde ele vive, e trazendo para a sua maravilhosa luz, e fazendo, Pai, a sua igreja crescer, e crescer também, Pai, além de crescimento, Pai, um crescimento avivado, Senhor, avivado, um crescimento real, cheio de amor, paz, alegria, crescimento com vigor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, como igreja estabelecida nesse local, ó Pai. Coloca a Igreja Batista Barão de Aquino, a Igreja Batista em Barão de Aquino, em Suas mãos, ó Deus, para que o Senhor a use poderosamente, ó Deus, poderosamente, em nome de Jesus aqui, que eu peço, junto aos meus amados irmãos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Deus